Bom dia, meus irmãos. Iniciando a nossa meditação desse dia, deixando uma palavra como temos nos proposto, leio em Romanos 5, versos 3 a 5, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma das questões que mais afligem a humanidade desde há muito tempo é a questão do sofrimento. Estou lendo um livro do Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo, como a razão explica Deus. E o capítulo 2 deste livro é justamente uma reflexão sobre como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento. Nós temos basicamente 3 questionamentos em relação a isso. O primeiro é que se Deus é todo bondade, todo amor, então Ele não é poderoso o suficiente para acabar com o sofrimento. A segunda ideia é que se Deus é poderoso o suficiente para acabar com o mal no mundo, então Ele não é todo amor. E ainda uma terceira possibilidade para aqueles que questionam a existência do mal em relação a Deus, é que Deus é todo poderoso, sim, Ele é todo amor, mas a questão é que Ele não se importa, simplesmente Ele não está nem aí para o que está acontecendo no mundo. Nenhuma dessas alternativas se revela verdadeira e não se sustenta nem mesmo na questão lógica. E eu não posso aqui me deter muito por causa do tempo que a gente tem, por causa do vídeo, para poder, os irmãos, para poder postar para vocês. Na realidade, isso não responde. E eu quero ler um pedacinho, me permitam, desse livro, quando o pastor Keller diz o seguinte, olhando para a história de José, a história que nós todos conhecemos bem. Então ele diz: esses argumentos contra Deus não se sustentam, não apenas do ponto de vista lógico, mas também do ponto de vista da experiência. José era um jovem arrogante, odiado pelos irmãos. Furiosos com ele, os irmãos o prenderam em um buraco e depois o venderam como escravo. José foi para o Egito e sofreu horrivelmente. Sem dúvida, pediu a Deus que o ajudasse a fugir, mas não obteve ajuda alguma e permaneceu na escravidão. Apesar dos anos de sofrimento, o caráter de José se aperfeiçoou e se fortaleceu através das provações, e ele acabou alçado ao posto de primeiro-ministro do Egito, salvando milhares de vidas e evitando até mesmo que sua família morresse de fome. Se Deus não houvesse permitido que José sofresse tantos anos, talvez ele não se transformasse em um agente tão poderoso de justiça social e cura espiritual. Se você tem um Deus grande e transcendente, do qual se ressente porque ele não impede o mal e o sofrimento no mundo, então você também tem, no mesmo momento, um Deus grande e transcendente o bastante para encontrar bons motivos que você desconhece para permitir que o mal e o sofrimento continuem a existir. Eu sei que nesses poucos minutos a gente não pode ir a fundo nesse tema, mas eu gostaria que ficássemos com esta reflexão que a existência do sofrimento não prova de maneira alguma a existência ou a não existência de Deus. Aliás, o pastor Keller, na continuidade desse capítulo, e talvez eu até compartilhe aqui depois com os irmãos, ele diz que a existência do mal pode até mesmo ser uma prova da existência de Deus. E
Eu vou compartilhar com vocês depois esse trecho que eu acho interessante. Eu sei que nesse momento, tanto eu como você podemos tirar lições desse tempo que estamos vivendo. É possível que irmãos que não liam a Bíblia agora estão correndo para a Bíblia para ler. Irmãos que às vezes nem se importavam em orar, agora estejam orando, pedindo a Deus livramento e socorro. Estão vendo como às vezes a dificuldade tem esse fator de nos aproximar de Deus? Então, negar a existência de Deus por causa do sofrimento não se sustenta pela experiência, eu citei apenas uma, a de José, e nem por argumentos lógicos, que agora que eu não tenho tempo para tecê-los com clareza, já que exige um tempo maior para que a gente desenvolva isso com profundidade. O texto que eu li no início de Romanos nos fala que as lutas e dificuldades produzem coisas positivas. Claro que a gente não agradece pelas dificuldades em si. Não é bom passar por elas, não se sustenta isso, mas aquilo que pode produzir em nós. E o texto, voltando à palavra de Deus, nos diz claramente que as tribulações produzem paciência. A gente tem que ter paciência nesse tempo, até para ficar em casa, não é verdade? Porque a gente quer sair, a gente não está acostumado a isso e agora parece que dá mais vontade ainda da gente sair. Pelo menos tem que exercitar a paciência, talvez a paciência com as pessoas que estão em casa. E a paciência produz experiência de vida, experiências com Deus e também produz esperança. A gente tem esperança de que essas coisas irão, apesar das dificuldades que estão trazendo, no momento elas vão passar. Então, a palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. E ainda mais que a esperança não nos deixa confusos. Por quê? Porque a gente olha para Deus. A gente olha às vezes para a palavra de uma autoridade, até mesmo do nosso presidente, que nem sempre é sábio naquilo que fala. Isso é uma realidade. Mas a gente até entende pela pressão, não quero entrar nesse campo, mas a gente pode olhar que tudo isso não traz confusão quando a gente olha para Deus. Talvez traga confusão quando a gente olha para talvez a não concordância de autoridades médicas, sanitárias, autoridades civis, ou mesmo religiosas. Mas se a gente olha para Deus, a nossa esperança não deixa confusão. Pelo contrário, a gente vê um norte firme, a gente vê uma direção segura. Deus nos abençoe. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra. Continue, ó Deus, sustentando nossa vida, ao Teu povo de maneira muito especial e na realidade a todos em todo o mundo que estão passando por provações, privações. Dê sabedoria às autoridades que nesse momento precisam tomar decisões, serem sábias naquilo que falam. Pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos cientistas que estão numa corrida, ó Deus, para ver se conseguem algo, um remédio, uma vacina, para que possam atuar de maneira eficaz. Pedimos por eles, para que o Senhor redobre a sabedoria e que o Senhor esteja continuadamente conosco, guardando e abençoando a todos, os que estão hospitalizados, os que passaram por cirurgia, aqueles parentes, os membros da nossa igreja e todos, ó Deus, que estão passando por lutas nesse momento e por nós mesmos, para que nós não vivamos em confusão, porque nós podemos ter esperança olhando para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.